Seja bem-vindo ao programa Verdades com a Ana, nosso podcast semanal que nesta primeira temporada traz entrevistas relevantes com personalidades políticas do estado do Rio. Aqui você acompanha os bastidores e a movimentação que já estão acontecendo. Hoje quem vai encarar o Verdades com a Ana é o Dr. Serginho. Dr. Serginho é formado em Direito, deputado estadual eleito pelo PL e teve mais de 120 mil votos. A base eleitoral dele está na região dos Lagos. Foi procurador em Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e concorreu à Prefeitura de Cabo Frio em 2020. Também ocupou a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Rio e tem uma trajetória de altos e baixos. Prepare-se para uma forte entrevista. Participam comigo os jornalistas Arnaldo Neto, atuante no jornalismo político nas regiões norte e noroeste do estado, e Tomás Baggio, jornalista atuante na região dos Lagos. Doutor Serginho, seja bem-vindo ao Verdades com a Ana. Hoje nós estamos com Tomás Baggio, temos também Arnaldo Neto, compondo essa mesa para a gente conversar um pouquinho, doutor Serginho. Fique à vontade. Nós vamos falar muito sobre Magdala Furtado, que recentemente entrou para a Prefeitura de Cabo Frio, porque mexe muito, porque vocês são do mesmo partido, e aí você tem eleições no ano que vem, como que vai ficar toda essa configuração, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, vamos falar como deputado. Neste primeiro momento, a menina dos olhos do senhor é o UERJ, no 2º Distrito. Como vai funcionar, quando vai funcionar, datas, porque eu acredito que nessa altura do campeonato o senhor já tenha, e o 2º Distrito, o município de Cabo Frio como um todo, já está ansioso, né? O município de Cabo Frio esperando por este momento. Então, Ana, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de poder bater esse papo contigo nesse projeto que já iniciou com bastante sucesso. Parabenizar Obrigada. Toda a sua equipe, agradecer a oportunidade de estar batendo papo com o Thomas, com o Arnaldo, enfim. Para mim é um motivo de gratificação poder estar aqui para expor, até porque o agente político tem por obrigação da publicidade aqueles seus atos, levar para a população tudo aquilo que ele vem desenvolvendo. Nada melhor do que aproveitar a sua audiência para esse fim. No que se refere ao UERJ, Ana, a UERJ é uma realidade. Você falou no 2º Distrito, a UERJ não é no 2º Distrito, a UERJ é hoje onde está o prédio da Ferlagos, que foi um processo longo e de muita luta para que a gente conseguisse trazer a faculdade para cá. Hoje nós estamos com o vestibular já rodando, já teve a 2ª fase de provas do vestibular da Faculdade de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais. Foi um processo que demorou um pouco por conta de um conflito judicial que existia com a administração da antiga Ferlagos, que foi dirimido através da própria Justiça. As pessoas acham que trazer uma faculdade é algo simples. Para você entender, Ana, tem mais de 10 anos que não se abre uma nova faculdade de medicina no país. São dados que me foram passados, porque me parece que o MEC segurou a abertura de novas vagas. E a gente conseguiu isso com a UERJ, porque, na verdade, a gente não está abrindo uma nova faculdade, a gente está abrindo novas vagas para uma faculdade que já existe. Uhum. Então, hoje isso já é uma realidade. Nós tivemos que passar por um longo e extenso processo. Primeiro, adquirir um prédio para instalar um hospital que servisse para o apoio à Faculdade de Medicina. Nós construímos o Hospital Ézio Cordeiro, foi a desapropriação que nós fizemos enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, no primeiro momento com foco para uma vocação do Covid, que a gente estava em plena pandemia, mas já entabulando o projeto de extensão da Faculdade de Medicina. Posteriormente, localizar o imóvel que atendesse às exigências da faculdade. Conseguimos localizar e ingressamos com o processo da apropriação. Consegui convencer a pró-reitoria da faculdade, da UERJ, da expansão do curso de medicina para uma outra cidade. Então, passamos por esse processo. Depois, aprovamos isso no Conselho Estadual de Educação. Tivemos que elaborar um projeto de lei e aprová-lo na UERJ, aumentando e ampliando o número de cargos da UERJ para que a gente possa fazer o concurso dos profissionais que vão dar aula e trabalhar aqui. Então, sim, é um processo complexo, multidisciplinar, que envolveu muito esforço político, inclusive, que passa pela política. Eu, enquanto deputado estadual e exercendo a função de secretário de Ciência e Tecnologia,
isso me permitiu ter um maior acesso às pautas políticas, porque a gente dialoga muito melhor com o governador do estado, sendo parlamentar, com a própria casa para aprovar o projeto de lei que precisava ser aprovado. Para você ter uma noção, Ana, o regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro veda a constituição de novos cargos. Nesse momento é a realização de concurso. Então, qual o exercício que nós tivemos que fazer para que tudo fosse feito da maneira mais redonda possível? Você tem que mostrar uma compensação financeira, de que forma que você retira alguns cargos e gere novos cargos para a UERJ sem aumento de despesa para o Estado, para não malferir o nosso regime de recuperação. Então, esse foi um trabalho intenso, com toda uma equipe técnica envolvida nisso, com um apoio integral do governador Cláudio Castro, um sonho que nós tínhamos desde lá de trás e que hoje se realizou. Hoje o prédio da Ferlagos se encontra em obras para adaptação da instalação da Faculdade de Medicina, que se inicia já no próximo ano. O vestibular já está rodando, os alunos já estão fazendo as provas do vestibular. Hoje, por uma decisão judicial, a UERJ ocupa por 18 meses só parte do prédio, para que não haja nenhum prejuízo para os alunos da Ferlagos. Então já se passaram 6 meses, a Ferlagos tem mais 12 meses. Porque houve uma queda de braço aí, exatamente, né, entre a Ferlagos e a UERJ. E assim, na ponderação dos interesses envolvidos, imagine uma faculdade pública com curso de medicina, que é um divisor de águas em qualquer cidade que se torne um polo universitário da Faculdade de Medicina, porque traz uma perspectiva não só na área educacional, mas também no desenvolvimento econômico da cidade e na assistência médica da cidade e região. Então, quando você traz um curso de medicina, ao longo dos seus 10 períodos, a UERJ é diferente, a UERJ tem anual as aulas, né, semestral. Então, ao longo desses 6 anos de faculdade, vai aumentando o número de alunos, muitos vêm de fora que começam a consumir, circular a economia, muitas especializações que uma faculdade de medicina exige, começam a ser introduzidas na cidade e na região, e daí a razão da gente ter o hospital universitário pronto para esse fim. Então, assim, a gente começa a entrar num grande ciclo virtuoso que melhora a assistência médica da região, melhora a economia da região, traz uma educação pública de qualidade, dá acesso ao morador da região dos lagos de ter acesso a verdadeiramente uma universidade pública que nós não tínhamos aqui. Enfim, uma faculdade de referência que é a UERJ. E dentro dessa perspectiva, a gente sabe que a faculdade de medicina, normalmente quem passa são alunos da rede privada. O que nós fizemos já planejando médio e longo prazo para que a gente dê acesso a essa oportunidade ao jovem também da rede pública de Cabo Frio, da região. Lá atrás, quando nós assumimos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós tivemos um foco de expansão da rede FAETEC e rede CCERJ para o interior do estado, com curso de capacitação e formação de acordo com a vocação de cada local. E dentro de cada unidade dessa, nós colocamos o pré-vestibular social da Fundação CCERJ. Agregando valor, eu otimizo os recursos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, utilizando o espaço da FAETEC pela rede CCERJ. Então já tem 2 anos que roda em toda a região dos lagos o pré-vestibular social totalmente gratuito para a população. Isso é muito importante porque, né, acaba que os vestibulares, quem estuda em escola particular, tem mais oportunidade e, no caso, a faculdade que é pública, acaba ganhando somente os alunos dessa escola particular, né? E o aluno da escola pública fica olhando, né, de fora ou tendo que pagar uma faculdade particular, os pais bancarem em outro município, né? Tomás, você quer entrar? O curso de medicina é muito caro, né? É muito caro, muito caro. Agora, só para entender, o hospital universitário ele já está funcionando, que é ali onde era a antiga Santa Casa, não é isso? Onde era o Hospital Unilagos. O hospital, sim, mas antes ainda de Unilagos, ele foi... A Santa Casa era do lado, né? A Santa Casa era do lado. Tem um conflito ali. E aí ele foi adquirido, esse prédio foi comprado pelo Adquirido, hoje é um prédio público da UERJ. Por sinal, eu convido vocês a fazerem uma visita lá e verem assistência médica de referência que nós temos hoje no município. Não é um hospital de portas abertas, é um hospital de regulação que não atende urgência, mas que tem hoje seus leitos integralmente ocupados atendendo os municípios da região
e ouso dizer que aqui na região não tem um serviço médico com a qualidade do Hospital Universitário Ezio Cordeiro. Ele está fazendo cirurgias eletivas? Não, hoje o hospital ele tem 10 leitos de UTI e aproximadamente 40 leitos de enfermagem. Nós temos 3 centros cirúrgicos que se encontram no hospital. Enquanto eu era secretário, eu adquiri o equipamento para a gente instalar esses 3 centros cirúrgicos com os equipamentos de melhor qualidade e tecnologia possível, com cirurgias menos invasivas, e não estão funcionando ainda os centros cirúrgicos por 2 motivos de natureza técnica. Um, que a gente precisava assumir a posse do prédio da Ferlagos ao lado para retirar a administração do hospital de dentro do hospital, que fica ocupando leitos que são necessários para você ampliar essa necessidade das cirurgias eletivas. E o outro ponto é a questão da carga de energia do hospital, que a gente precisava também ter o prédio ao lado para montar a sua usina de energia, para que a gente consiga ter a carga necessária para a introdução desses 3 novos centros cirúrgicos, que serão uma divisão de águas para a região. Por exemplo, Cabo Frio, poucos sabem, mas Cabo Frio hoje tem 2 centros cirúrgicos só operando na rede pública, que fica no São José Operário. E sabe por que, Ana, não se faz nenhuma cirurgia eletiva na cidade de Cabo Frio? Se tiver algum acidente, por exemplo, na rua, uma pessoa for baleada ou um acidente automobilístico, e você estiver fazendo uma cirurgia eletiva naquele centro cirúrgico, as pessoas vão morrer por falta de acesso a um centro cirúrgico, um verdadeiro absurdo. A cidade de Cabo Frio hoje, que tem um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que constitucionalmente tem que aplicar, e necessariamente 25% disso na saúde pública, e tem sido aplicado, não conseguiu expandir, por exemplo, a abertura de um centro cirúrgico. Eu fiz um movimento, eu não, a equipe técnica da UERJ, eu fui só o indutor político que permitiu que isso acontecesse. Dentro de um único hospital, estou abrindo 3 centros cirúrgicos de referência com equipamentos de robótica, equipamentos de cirurgia por vídeo, menos incisivo, para que a gente desafogue, auxiliando Cabo Frio, São Pedro, Arraial, Búzios, enfim, toda a região. E só para o prédio da Ferlagos também foi adquirido? Também foi adquirido, ambos os prédios são patrimônios públicos da UERJ, com recursos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, feito numa desapropriação judicial, mediante avaliação judicial, com os valores depositados em juízo, enfim, tudo a gente está falando de patrimônio público da UERJ, do Estado do Rio de Janeiro. E claro que essa também foi uma exigência da UERJ, porque os cenários políticos mudam de perspectiva. Por exemplo, a gente tem experiência de universidades que se instalaram numa determinada cidade do interior mediante locação de imóvel, e muda a política local e acaba que se esvazia um projeto que não pode ser um projeto de governo. Sim. A UERJ é um projeto de Estado. Dr. Serginho, como deputado, vai passar. Dr. Serginho, como secretário de Ciência e Tecnologia, já passou. E a UERJ tem que ser algo que fique permanente. Então, assim, o projeto de Estado ele fica como legado para a população. E essa é uma grande diferença de movimento político de governo para projeto de Estado, né? Não. Serginho, já que estamos falando da UERJ, vamos falar também de uma polêmica envolvendo a universidade, que o UOL trouxe no ano passado, uma denúncia de que pessoas ligadas a você teriam sido contratadas pela instituição como fantasmas. Você, com certeza, tomou pé dessa denúncia, e o que você tem a dizer sobre ela? Vamos lá, Arnaldo. Isso aí a gente tem que enfrentar de uma maneira direta, olhando no olho do cidadão. A UERJ, como um mecanismo de expansão de pesquisa, de desenvolvimento de projetos, ela acabou abrangendo quase que a integralidade de todos os projetos do Estado do Rio de Janeiro. Imagine você que o reitor da UERJ, que tem um posicionamento de esquerda, que foi candidato pelo PT, inclusive a deputado federal, visualizando que projetos de Estado não devam ter de forma alguma bandeira partidária, abrangeu todos os projetos do Estado. Ele se inclui, por exemplo, o Segurança Presente. O Segurança Presente é desenvolvido pela UERJ. Todos os demais projetos do Estado ocorreram pela UERJ. Eu, enquanto secretário, naquele momento que houve as denúncias, já não era mais secretário. Obviamente que a gente não tem controle das indicações que existam em determinado projeto. Eu tenho o meu CPF, se alguém se utilizou de alguma forma de um prestígio que detenha comigo para
fazer uma indicação de pessoas que não tenham trabalhado, indicação política não é algo ilegal. Por exemplo, num projeto que é desenvolvido pela UERJ, ele é separado em duas situações. Uma são o núcleo estruturante, e ninguém está inventando a roda. Isso já acontece há mais de 50 anos, desde que a UERJ é a UERJ. Núcleo estruturante, que são indicações que podem ser, inclusive, políticas, mas desde que a pessoa tenha aptidão técnica, e a parte de baixo, que seria processo seletivo. Então, se alguém fez alguma indicação no núcleo estruturante de pessoas que têm algum vínculo comigo, elas que sejam responsáveis se ela trabalhou ou não. A UERJ tem autonomia administrativa, autonomia financeira e, inclusive, autonomia pedagógica, que é algo que foi uma grande conquista com a Constituição de 1988, a universidade ter a liberdade de propagar aquilo que ela faça sem qualquer tipo de interferência política. Então, aqueles que tenham feito alguma coisa de errado, que assumam sua responsabilidade e paguem por isso. De uma maneira muito clara. A minha atitude foi apontar isso para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, apontar isso para a UERJ, apontar isso para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas apurar, a auditoria já foi feita e cada um que responda por seus atos. No mesmo rumo do Arnaldo, na questão de denúncias, né? Houve denúncia também de que o senhor teria contratação de pessoas para trabalhar na campanha para a Prefeitura de Cabo Frio, com dinheiro, pessoas pagas com dinheiro da FAETEC. Isso é uma grande inverdade. O que acontece? Naturalmente, as pessoas que trabalham no órgão que você está à frente, elas vão ter um apoiamento político à sua pessoa. Não é diferente, por exemplo, do que acontece em Cabo Frio. Por exemplo, o Tomás assumiu um cargo em comissão em Cabo Frio, não é isso? Já faz isso. Estava, mas já não estou. Já não está mais. E, obviamente, que ele assumiu esse cargo em comissão por uma indicação política, por uma questão de confiança em que pese a sua capacidade técnica para estar à frente daquilo que estava. Esse movimento é natural do jogo político, democrático. Então, assim, as pessoas desvirtuam os fatos, e nisso há um processo político. Quando houve aquela denúncia contra as pessoas dizendo que as pessoas estavam em casa no momento de trabalho, ninguém estava mais trabalhando, as pessoas já estavam exoneradas da FAETEC. Eu vi, assim, verdadeiros absurdos. Por exemplo, um colega de vocês, o Luiz Cláudio, que é um repórter, sendo exposto publicamente na imprensa sem ser ouvido anteriormente. Aquele garoto trabalhava verdadeiramente na FAETEC, enfim, me apoiava politicamente porque acreditava no meu projeto, e já não estava mais na FAETEC, e colocaram como se ele estivesse no horário de serviço em casa. Teve uma senhora que apareceu no programa, e depois, inclusive, a rede de comunicação teve que fazer uma retratação sobre isso. Claro que não tem a mesma influência do que a divulgação da notícia, que é impactante, né? Reproduzindo uma mulher passeando com um cachorrinho na rua, como se fosse a doutora Kênia Gross, que é a esposa do doutor Davi, que trabalhava como advogada na FAETEC, dizendo que ela estaria no horário de trabalho passeando com um cachorrinho na rua. Era uma outra mulher que estava ali. Então, a gente viu que, obviamente, houve uma pauta política naquilo, alguns erros na matéria que, obviamente, já foram identificados e, portanto, a própria rede de comunicação se retratou sobre os fatos, mas a gente vê que as denúncias partiram de grupos políticos antagônicos tentando, de alguma forma, atingir e macular a nossa imagem. Cargo político há livre indicação e, naturalmente, as pessoas que trabalham consigo, elas te apoiam na campanha. Isso não se reflete em hipótese nenhuma que se está utilizando recurso público para a pessoa trabalhar na campanha. Eu tive, graças a Deus, uma votação histórica, recorde, como ninguém nunca teve na região dos Lagos, e 124 mil votos. E se você for questionar as pessoas que estão na rua aí, a maioria das pessoas da cidade de Cabo Frio votaram em mim. Algumas trabalhavam comigo, outras não. Isso quer dizer que eu utilizei recurso público para a campanha? Hipótese nenhuma. Tomás. Já lançou pré-candidatura para a prefeitura no ano que vem, de Cabo Frio, né? Eu não fiz um lançamento oficial, Tomás. Na verdade, eu fui convidado para uma reunião do meu grupo político. E ali naquela reunião, que não foi um lançamento oficial, absolutamente nada, a gente pontuou num cenário completamente diferente
a nossa intenção de ser candidato. Você acha Ser candidato que a prefeito, nós temos a intenção, seremos candidato a prefeito, se Deus der permissão, se o partido escolher nosso nome. Hoje se fala em pré-candidatura, mas não houve um lançamento oficial. Você acha que pode ter algum impacto essas denúncias? O senhor entende que isso são movimentos também políticos, eventualmente contrários à sua candidatura, e de que forma que isso pode também impactar na sua tentativa para o ano que vem? Olha, eu aprendi na política que a verdade sempre aparece. Na última eleição, candidatura de prefeito, eu fui acusado se espalhou na cidade, né, pelo grupo político antagônico, que inclusive assumiu o poder, de que eu teria relação, por exemplo, com um grupo de milícia. Pelo fato de eu ter uma relação próxima com a família Bolsonaro, enfim, naquele momento pontuaram isso, foi algo que se propagou, e aí a população viu que aquilo não era verdade depois, deu no que deu, com todo respeito à pessoa do prefeito José Bonifácio, que faleceu, inclusive prestei as homenagens à pessoa dele. O governo dele tinha 75% de reprovação. Isso é uma realidade. Estou falando de dados porque a gente acompanha a pesquisa em números. A população rejeita a forma como foi conduzida a administração da cidade, porque se você andar nas ruas, você vai ver uma cidade esburacada, você vai ver uma saúde que não atende a população da maneira como tem que atender. E hoje eu vejo o movimento contrário, o povo falando assim, olha, Serginho, eu ando na rua, o povo fala assim, estou arrependido de não ter votado contigo, estou contigo para a próxima campanha que a gente vai mudar as condições dessa cidade. Isso refletiu nas eleições de deputado estadual, em que nós obtivemos a maior votação da história de um deputado na cidade de Cabo Frio. Já que nós já entramos nessa questão, então, de prefeitura de Cabo Frio, né? Magdala tomou posse recentemente. Ela é do mesmo partido do senhor. Como que vai ficar essa questão dentro do próprio partido? Olha, a Magdala primeiro... Porque ela veio aqui no nosso programa e ela foi clara dizendo que vai trabalhar e que tem, sim, desejo de se candidatar. Então, Ana, a Magdala é uma mulher. Me apoiou para deputado estadual. Sim. Tá? O movimento dela ir para o PL naquele momento foi um movimento, inclusive, que nós participamos, um momento de ruptura política dela com José Bonifácio. José Bonifácio rompeu com a Magdala, afastou ela da prefeitura, afastou ela da administração municipal, em que pese ela já ter demonstrado que não tem nenhum problema de ordem pessoal com ele. É legítimo que a prefeita, primeira prefeita mulher da cidade de Cabo Frio, é legítimo que a prefeita tenha a pretensão de ser candidata a prefeito, e a gente respeita isso. O meu mandato de deputado estadual está à disposição da cidade de Cabo Frio, está à disposição da prefeita Magdala, vou visitá-la, enfim, com a maior naturalidade, assim como também é legítima a minha pretensão, como deputado mais votado da história de Cabo Frio, de ser candidato. Assim, as definições partidárias, elas se darão lá na frente. Obviamente que nesse processo, por exemplo, eu tenho uma relação muito próxima com Flávio Bolsonaro, que é uma das lideranças que definem o jogo político do PL. Eu tenho uma relação muito próxima com o presidente. Eu sou um deputado do Estado que tenho uma articulação política muito forte dentro do PL, mas não vou fazer absolutamente nada sem atropelo, com atropelo. Mas você vai para jogo. Eu vou ser candidato a deputado estadual. Eu digo dentro do partido. Dentro do partido, do PL. Agora, não sou eu que defino isso. Quem vai definir isso lá na frente são as prévias partidárias e as pessoas que realmente articulam no partido. E se lá na frente se definir que Serginho é o candidato do PL, antes de passarem-se os prazos eleitorais, se a Magdala, que legitimamente deve ser ou coloca o nome como candidato, ela vai ser avisada disso para que ela possa sair do partido, para que não haja nenhuma sacanagem com as pretensões, da mesma forma que aconteceria comigo. Então, assim, esse jogo político partidário, ele tem que ser avaliado mais à frente. Se a Magdala se viabiliza e consegue uma aprovação de 90% do governo, que o governo é um governo novo, ela tem a projeção e o direito de ser candidata. Então, quem sou eu para dizer que não? Ao final das contas, Ana,
nesse jogo do processo político democrático, quem define as eleições é o povo. Então, assim, eu estou colocando meu nome hoje por tudo aquilo que a gente está observando no cenário político. Observe o cenário político e veja aquilo que aconteceu nas eleições do ano passado. A gente teve uma votação contra tudo, contra todos. Teve candidato do governo que teve uma votação ínfima, utilizando toda a máquina do Estado a favor de sua candidatura. Então, assim, se for verdadeiramente uma vontade popular que a gente consegue medir por pesquisa, esse jogo é partidário definido previamente. Mas hoje o candidato do PL, então, com o aval do Flávio Bolsonaro, que você citou, do Altineu Cortes, presidente estadual, o candidato do PL em Cabo Frio é você, o pré-candidato. Não só deles, também do governador Cláudio Castro, que, assim, foi a pessoa quem mais pediu para que eu viesse candidato a prefeito de Cabo Frio. O governador Cláudio Castro, que hoje eu sou líder do governo, é a pessoa que fala: Serginho, você tem que ser candidato, a gente precisa ampliar a nossa base de grupo. E o governador Cláudio Castro pediu que eu lançasse a minha pré-candidatura, tá do nosso lado no jogo. Então, assim, as grandes lideranças do partido pediram que eu fizesse esse movimento. Agora, eu não vou fazer nenhum movimento autoritário, mostrar aqui uma arrogância, dizer que a Magdala está alijada do jogo. Não, eu tenho todo o respeito por Magdala, é prefeita da cidade, é legítima a sua pretensão e as definições concretas se darão mais à frente. Agora, eu não estou fazendo um movimento da minha cabeça. Existem lideranças políticas, por exemplo, o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, definido comigo que eu sou o candidato dele, o pré-candidato dele a prefeito da cidade de Cabo Frio. Enfim, existe um grupo político no entorno disso que pede que a gente faça esse movimento. Você já chegou a conversar com a Magdala depois da posse? Exatamente isso que eu ia perguntar. Ela falou que a relação é bem tranquila entre vocês. Vocês conversaram assim que ela tomou posse? A gente conversou, assim, quando aconteceu o falecimento do prefeito José Bonifácio, eu estava em viagem com a minha família. E ali naquele momento, no momento de viagem, eu à distância, eu acho que não era nem momento de eu estar falando com a prefeita Magdala, eu mandei uma mensagem somente para ela. Eu mandei a mensagem, inclusive, antes do falecimento de José Bonifácio, que a gente teve a notícia de que haveria o afastamento dele por motivos de saúde, que ela assumiria. Mandei a mensagem desejando sorte, colocando o meu mandato à disposição. Então, logo cheguei em Cabo Frio, liguei para ela, conversamos por telefone. A minha conversa com a Magdala é a melhor possível. Ela é uma querida, uma pessoa... Na pessoa física, posso dizer que eu não tenho absolutamente nada contra ela e meu mandato está à disposição do governo dela, assim como estava do governo Zé Bonifácio, para atender a cidade. As pautas políticas, se lá na frente nós viermos a ser adversários, a gente vai discutir a política da cidade. Mas nem por isso eu vou deixar de trazer os benefícios que eu tenho que trazer para a cidade. A Faculdade de Medicina, o IML que foi reaberto, RJ 106, RJ 140, dragagem da Lagoa de Araruama, a abertura do Café do Trabalhador aqui na Wilson Mendes, que a gente vai ver com o governador inaugurar, uma obra do governo do estado, indicação nossa, em parceria com a FAETEC, Café do Trabalhador de Tamoios, que a gente já vai inaugurar agora, nesse mês de agosto também, em Cabo Frio. São benefícios para a cidade, independentemente de bandeira política partidária e projeções políticas futuras, a gente vai trazer, que beneficia a cidade. De maneira indireta, beneficia a prefeita Magdala, porque se você melhora a cidade, você melhora a visão do povo em relação como eu posso dizer, ao seu bem-estar. Então, isso tem reflexos para a administração pública municipal, mas nem por isso eu vou deixar de fazer. E aquilo que ela precisar, nós faremos. Por exemplo, eu fiz uma indicação ao deputado federal Luizinho, que é o nosso secretário de saúde, de 12 milhões de reais para a reforma do São José Operar, Hospital Municipal, que, por exemplo, o governo municipal, o anterior, o secretário propagou aquilo como se fosse uma conquista do município. Eu não falei absolutamente nada. Na hora da inauguração, eu ia chegar lá na frente, o secretário vai falar, foi Serginho que indicou, dá a César o que é de César. Essa é a política que eu tenho feito e que tem dado muito certo. Que é a política da entrega e ter o proveito político a partir do reconhecimento da população. Tomás. Você estava falando aí sobre pesquisa, né? O pessoal da política, obviamente, está sempre fazendo pesquisa e sempre tendo acesso a esses números.
as pesquisas elas só vão ser oficialmente divulgadas no ano eleitoral, né, de acordo com a legislação, mas quem está fazendo pesquisa aponta para a possibilidade de um cenário de uma polarização entre o senhor e fala-se também na candidatura do ex-prefeito Marquinhos Mendes. E agora temos o fator Magdala Furtado. E, obviamente, sempre pode aparecer alguém que, há um ano da eleição, ainda não está no jogo. Mas as pesquisas às quais o senhor tem acesso, elas corroboram essa linha de pensamento, esse cenário, essa polarização, se acontecer, lhe interessa? Como é que o senhor está analisando esse cenário aqui para o ano que vem? Parece que o cenário político teve toda uma mudança a partir do falecimento do ex-prefeito José Bonifácio e a assunção da prefeita Magdala. A gente tem que esperar verdadeiramente a poeira baixar, ver como é que vai ficar o governo, para a gente identificar como é que isso se reflete no cenário político. Não estou preocupado com pesquisa, em que pese todas que me apresentam e mostram a mim, a gente aparece bem, mas isso para mim não é nenhum indicativo do que vai acontecer lá na frente, porque há um reflexo muito grande das eleições anteriores nos números dessa pesquisa, então o momento é de trabalhar, fazer entrega e campanha política mais à frente. Você é líder de governo, né? Líder do governo. A saída da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o senhor enxerga como perda política? Não, porque Não. eu fui eleito para ser deputado estadual. Hoje o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado era meu chefe de gabinete, que é o Dr. Mauro, um cabofriense, um advogado, enfim, pós-graduado, que não mudou absolutamente nada, ao contrário, deu continuidade a todos os nossos programas e projetos. Vídeo, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de realizar a maior obra do estado do Rio de Janeiro, que são os centros tecnológicos, centros de tecnologia nas 8 regiões do estado. Uma obra fantástica, enorme, que mais do que um grande prédio bonito, ele reproduz a inclusão social das 8 regiões do estado, não só na tecnologia, como na formação técnica e na formação superior dentro de um único complexo. Por exemplo, essa obra está acontecendo hoje na nossa cidade, à frente da Fazenda Campos Novos, que é um divisor de águas para aquela população dali. Teve muita luta política contra aquilo ali, Joana. Para você ter uma noção, o Vladimir Garotinho, que esteve aqui na semana passada, ele chama esse prédio que foi um projeto meu como secretário de Ciência e Tecnologia, que ele conversou comigo para que eu levasse para lá, de Faculdade da Baixada Campista. O prédio está praticamente pronto. A obra que está mais atrasada é a obra da cidade de Cabo Frio, porque, diferentemente das outras cidades que eu não tinha uma interferência política como base eleitoral, todas elas licenciaram em tempo recorde. Caxias, o prédio está quase pronto. Você vai lá em São João de Meriti, o prédio está quase pronto. Enfim, Itaperuna, o prédio está quase pronto. Cabo Frio, só foram liberar as obras às vésperas da eleição, com receio de que aquilo ali, imagino eu, pudesse de alguma forma ter reflexos na minha eleição de deputado estadual aqui na cidade, que é uma obra que verdadeiramente impacta, se você observar a beleza do que é o centro tecnológico. E aí o que eu observo, Ana? Muitas vezes a maldade política se volta para o seu dono, porque a gente teve uma votação expressiva na cidade, aquilo não interferiu em absolutamente nada, e vou inaugurar o prédio agora, no final desse ano ou no início do ano que vem, às vésperas da eleição de prefeito, enquanto todos os demais eu vou estar inaugurando antes. Então, assim, e é algo que você vai ver que muda. Primeiro muda a realidade dos imóveis no seu entorno, porque a valorização ali vai ser enorme. Muda completamente a vida das pessoas ali de São Jacinto, Botafogo, a Grisa, Búzios, enfim, todo o entorno da região, da zona rural, da cidade de Tamoios, nosso segundo distrito. Enfim, aquilo ali muda toda a perspectiva na inserção de qualidade, de tecnologia para o produtor rural, de empregabilidade, porque é um centro tecnológico que gera inúmeros empregos diretos. Enfim, a gente começa a mudar uma perspectiva naquele local. E todo aquele movimento que foi feito anteriormente para atrapalhar aquilo acabou me beneficiando, porque não teve reflexo na campanha de deputado estadual. A obra continua à torta e à direita com o atual secretário. Isso surgiu porque você me perguntou, houve uma perda política com o secretário? Não.
Na verdade, há uma continuidade do trabalho que a gente iniciou desenvolvendo, e hoje eu sou líder de governo. Tem uma articulação próxima do governador Cláudio Castro, dos meus colegas da Alerj, enfim, uma articulação com todas as demais secretarias do Estado. Na verdade, a gente ampliou o nosso campo de atuação política. Vou pegar um gancho nessa sua fala aí de campo de atuação política. O presidente Rodrigo Bacelar, que você citou aí agora como aliado, deu uma entrevista recente e falou que falta o governador Cláudio Castro atender melhor os seus aliados. Acredito que quando ele fala aliados, fala ali da casa, fala da Alerj. E é você o responsável por essa ponte entre o parlamento e o governo. O que está faltando nessa articulação, então? Vamos lá. Não falta, na verdade, eu não sou o responsável. O líder de governo é quem defende o governo, responsável pela articulação política é o secretário de governo. Agora, não adianta eu botar uma cortina para inglês ver e tentar ser mais realista do que a realidade. O grande líder político e articulador da Alerj se chama presidente Rodrigo Bacelar. Ele é a pessoa que tem mais força política para fazer essa interlocução com o governador Cláudio Castro, que é um amigo dele. Quando ele faz um movimento desse, um grande jornal de circulação, fez isso uma entrevista de uma página no jornal o Globo, ele que é um amigo pessoal do Cláudio, quer que o governo vá para frente, ele é a pessoa mais legítima para falar sobre isso. Não sou eu que vou confrontar isso em absolutamente nada. A melhor pessoa para fazer uma articulação política da casa com o Poder Executivo se chama deputado Rodrigo Bacelar. Mas qual foi a intenção Doutor dele, Serginho, então? Alguma intenção? As pessoas, isso que é importante, Ana, as pessoas no meio político, normalmente, elas querem bajular o político, querem falar aquilo que o político tem que ouvir, e o presidente Rodrigo Bacelar tem um perfil completamente diferente. Ele fala aquilo que tem que ser dito. Fala, inclusive, para os seus adversários e para os seus aliados. Essa é uma característica dele que eu tenho, inclusive, como uma qualidade. Você não tem surpresas no perfil político do deputado Rodrigo Bacelar. Se ele falou aquilo ali, está falado, ele e o governador vão sentar e vão dirimir tudo que tem que ser dirimido, e não sou eu, como líder de governo, que vou interferir nessas decisões. Então, assim, a gente tem uma limitação no exercício do poder do nosso mandato. Primeiro, eu tenho um mandato de deputado estadual, que aí o que eu posso dizer, dentro do meu gabinete 905, quem manda é o doutor Serginho. Ali não manda governador, não manda presidente da Alerj. O meu mandato, quem manda sou eu, no meu gabinete quem manda sou eu. Agora, na articulação com o governo do Estado, eu sou um canal de diálogo. Pelo fato de ser próximo do governador, ser uma pessoa de confiança do governador, ser uma pessoa próxima do presidente Rodrigo Bacelar, temos uma harmonia na relação muito grande e, obviamente, que eu tenho que ouvir aquilo que os deputados reclamam e levar para o governo. Não tem que levar para o governo só aquilo que as pessoas elogiam, tem que levar as pontuações que são feitas pelos parlamentares, porque é quem está na ponta. Por exemplo, eu ando na rua aqui na cidade de Cabo Frio, certamente eu sou a melhor pessoa para levar para o governo do Estado as demandas de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, porque eu vivencio a realidade. O governo do Estado, por exemplo, não sabe do problema histórico que é a Estrada do Alecrim, que só foi dado solução porque eu levei esse problema para lá. A gente está literalmente levando dignidade para uma população numa divisa de São Pedro e cidade de Cabo Frio, que realmente ficou esquecida ao longo de muitos anos. Normalmente, os territórios que são fronteiriços entre dois municípios, eles são prejudicados. Então, assim, eu dei solução para o problema por intermédio do governo estadual. Deputado, você está falando da Estrada do Alecrim e anteriormente falou da FATEC, tem algumas entregas importantes do governo do Estado, o Café do Trabalhador, que está sendo expandido, né? Em Cabo Frio, o Café do Trabalhador agora é um programa estadual, né? Cabo Frio já teve Café do Trabalhador alguns anos atrás, ficou desativado, agora o Estado está pegando a administração, o que é muito interessante. Agora, o senhor estava falando das estradas, e as estradas da região dos lagos ainda estão num estado muito ruim, né? Melhoraram até no passado, no que foi também um movimento característico até de ano eleitoral, teve muita obra de estrada, né? RJ 140, RJ 106, vias de acesso importante, mas a 140, quer dizer, foi feito um trecho, ainda falta um trecho final de São Pedro para Cabo Frio, ainda falta todo o trecho de Cabo Frio para Arraial do Cabo. A própria 106 foi feito um trecho também entre São Pedro e Tamoios, mas ainda falta toda a extensão dela.
tem um trecho também para Iguaba, que também está sendo feito. Enfim, existe uma perspectiva de melhoria efetiva das estradas da região. E outra coisa também, né? Quer dizer, às vezes o governo vem e faz a obra, mas a manutenção demora para ser feita. Então a obra que foi feita ficou bonitinha, tá, o asfalto tá liso, mas falta poda de canteiro, falta tapar o buraco que foi, né, que às vezes acontece e o pessoal demora para vir, iluminação. Quer dizer, existe uma programação do governo do estado para efetivamente resolver esse problema das vias de acesso da região dos lagos? Só aproveitando o pacotão, né? A duplicação também da RJ-106, né? O trecho. E a questão do radar, que me parece... De qual trecho que você está falando? Da 106, acho que ele indo para... Não, a 106, entre São Pedro e Tamoios, foi reformada, e aí alguns trechos desse grande trecho foram duplicados. Isso. Mas, de fato, havia, inclusive, falava-se, inclusive, em privatização, em concessão, né, para fazer a duplicação total, enfim. Não, na verdade, isso foi especulação. E, só outro ponto E também. o governo do estado está com dinheiro em caixa para fazer essas obras. E outro Quem tá? ponto. O governo do estado Tá com dinheiro em caixa? não está com dinheiro em caixa, a venda da SEDAI não proporcionou essa... Tem que ter, né? Vamos lá, vamos Tem que explicar ter. isso. Vamos Deixa eu explicar só colocar isso. também a questão do radar também, radar não, pedágio da Via Láctea. Diminuiu agora? Diminuiu 10 infimamente. centavos? Isso foi uma luta minha, inclusive, trabalhando durante minhas férias. Pela primeira vez, ao longo de toda a história de concessão da Via Lagos, não houve o aumento no período de avaliação do preço. Pela primeira vez. A diminuição do valor foi muito pequena? Foi, mas a minha luta, a Via Lagos queria que aumentasse aquele valor. E ela tinha verdadeiramente um domínio nisso que eu nunca vi um político se arvorando em articular e conseguir dar solução para uma pauta que você combate um grupo econômico que tem muita força. Eu me recordo, Ana, quando eu comecei a falar que existia uma indústria da multa dos radares dentro da Via Lagos, radares que eram colocados em pontos que não haviam necessidade exatamente para multar o cidadão, que eu fui pauta em vários veículos de comunicação que não tinha nenhum estudo técnico para aquilo, que aquilo ia gerar insegurança. Eu sei o seguinte, que eu aprovei o projeto de lei, dei execução e efetividade à lei, arranquei os pardais todo que tinham na Via Lagos, e a população hoje aplaude esse fato. E apanhei pra caramba na imprensa antes que isso acontecesse. Mas era uma demanda que eu ouvia. O prefeito Alexandre Martins de Búzios me ligou, o prefeito Fábio de São Pedro me ligou, o prefeito de Iguaba, Vantuil, me ligou. Serginho, o que a gente mais ouve do turista é que ele vem aqui e ganha um diploma de otário, que volta para casa com várias multas dentro da Via Lagos. Isso é um desconforto. A Via Lagos hoje tem um acesso seguro, é uma estrada bem sinalizada, não tem necessidade nenhuma de ter aquilo. Eu peitei, fui para frente e resolvi. Assim como também, durante minha viagem, a gente acabou de fazer a mudança de 2 conselheiros da Agetransp que tiveram o meu voto, que é o Adolfo Conder, que anteriormente era o presidente do Detran, e o ex-deputado Charles Batista, que foi meu colega de partido. Durante a minha viagem, quando eu soube da notícia que a Via Lagos, a CCR, queria o aumento do pedágio, eu liguei para eles, olha só, cara, eu tenho um estudo técnico aqui que houve deflação e tem que haver diminuição. Se vocês derem um aumento nisso, meu irmão, o pau vai cantar, eu posso ser líder de governo, o que for, o pau vai cantar para cima de vocês. Vocês têm que mostrar para a população que vocês entraram ali para fazer realmente um trabalho condizente. E aí, no estudo técnico feito pelos técnicos da Agetransp, o indicativo de deflação pontuava a diminuição desse valor somente de 10 centavos. Então, assim, a conquista não foi a diminuição do valor, foi não ter dado o aumento para a empresa. Eu pontuei dentro da Comissão de Constituição e Justiça como parlamentar, e isso teve aprovação por unanimidade dos parlamentares da CCJ, da gente montar uma comissão, se necessário for desenvolver isso além para uma CPI, para que a gente trabalhe a diminuição efetiva daquele pedágio. É um trecho muito curto. Um trecho muito curto. 60 quilômetros, né? Só que nós temos que 64. ter, assim... 64? Nós temos que ter um cuidado enorme de mexer em concessões, por quê? Por exemplo, nós fizemos a maior concessão da história do Brasil, no caso da SEDAI. Para que o empresário venha aqui, e mais à frente a gente fala se o Estado tem dinheiro em caixa ou não. Para que o empresário venha investir no Estado do Rio de Janeiro,
duas coisas ele tem que pontuar. Primeiro, que haja segurança jurídica naquele contrato que ele vai fazer. E segundo, que haja verdadeiramente o comprometimento do poder público com aquilo que foi entabulado. Lá atrás, quando foi dada a concessão para Via Lagos, para a CCR, fizeram essa cagada de fazer um contrato que tinha valores distintos final de semana para final de semana. Isso é um absurdo. Prorrogaram, e nós tínhamos parlamentares da nossa região atuando na Alerj, não seguraram esse movimento, prorrogaram o contrato da concessão por mais 30 anos em troca da mureta divisória, e aí quem paga o preço é o povo. Só que o empresário, quando ele vem para fazer o aporte, porque tem uma outorga que vai para o governo e tem o valor contratual estipulado de investimento. A estrada é boa? A estrada é boa, mas ao meu ver o valor não condiz, o valor do pedágio não condiz. Agora, existe um contrato. E aí quando você começa a gerar insegurança jurídica, você começa a olhar assim, olha, aquelas outras pessoas que querem vir aqui para, de uma maneira séria, investir no Estado, não, olha só, aquele Estado ali tem problema, não tem segurança jurídica. Então, assim, tem que se ter um zelo muito grande da forma como se conduz. Não é uma caça às bruxas. A Via Lagos presta um serviço bom com preço exagerado. Exatamente. Então, agora, como se discute isso sem afastar, sem mandar uma sinalização para os investidores, inclusive internacionais, que queiram investir no Estado, de que aqui tem segurança jurídica, a gente tem que saber muito bem como pontuar isso tudo. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande com isso, com essa preocupação, porque o Estado do Rio de Janeiro, ainda hoje, tem uma dependência muito grande dos royalties do petróleo. A gente tem que desenvolver através da iniciativa privada para gerar emprego para a nossa população. Mas falando sobre a 124, falta 106 e 140, né? Que você tinha mencionado. Quando é que o Estado vai reformar definitivamente os estados da região do Então Norte? vamos lá, vamos voltar ao assunto do Estado estar com muito dinheiro, como você falou. Quem está com muito dinheiro é a cidade de Cabo Frio, Tom. Recorde de arrecadação, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Olha, se eleita a gente lembra essa fala. Mas é isso. Mas é preciso que se diga isso. E por que a cidade está do jeito que está? Exatamente por falta de planejamento, porque as pessoas não têm a coragem de administrar como tem que ser administrada. Se tu pegar os balancetes da cidade, tu vai ver que 60% desse orçamento é gasto com folha de pagamento, os outros 40% com custeio. Nunca se separou absolutamente nada para investimento em obras de infraestrutura. Essa é a realidade. A cidade não vai desenvolver se você não separar o dinheiro para aplicação em obras de infraestrutura, para você ter um receptivo de turismo de qualidade, para você ter geração de emprego, para você atrair um empresário para cá. A gente só está perdendo empresário para as cidades vizinhas, exatamente por uma política pública empregada pelos governos anteriores. Não estou falando de um único governo, pelos governos anteriores. E aí o Estado do Rio de Janeiro, naquele período que se iniciou uma série de obras que vem diante do ano eleitoral, o Estado vivia um momento econômico muito bom. Arrecadação lá no alto, conseguiu, por segurança jurídica, a outorga de 17 bilhões da SEDAI, na concessão da SEDAI. Só que não é a outorga que vai mudar a vida das pessoas. É o investimento contratual de despoluição da Baía de Guanabara. É o investimento contratual para levar acesso à água e esgoto a toda a população da Baixada que não tinha. Esse foi o maior programa ambiental do Brasil implantado, que foi a concessão da SEDAI para Águas do Rio. Agora, 17 bilhões de reais é um valor alto, substancial, para entrar na conta do Estado? Desse dinheiro, boa parte dos recursos foram para os municípios? Foram para os municípios. Só que lá atrás, quando houve o movimento de se diminuir o valor do ICMS do combustível, o Estado do Rio de Janeiro perdeu 10 bilhões de reais ano. O Estado do Rio de Janeiro perdeu 10 bilhões de reais ano de arrecadação. Então, isso é uma coisa que não impactou no ano passado. Isso é uma coisa que impacta agora. Então, a gente tem que fazer um realinhamento, e isso, inclusive, consta na entrevista do nosso presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, e é uma realidade que o governador tem essa visão de que a nossa arrecadação hoje tem um déficit. Tem um déficit grande. E esses 17 bilhões de reais
que vieram da SEDAI, que muito foi para o município, não foi gasto um centavo que não fosse com obras de infraestrutura. Ainda há recurso? Mas há obras do Pacto RJ, que estão em curso, que dependem desse recurso para terminar. Então, a avaliação da continuidade das obras de infraestrutura passa por esta readequação e reavaliação do orçamento, que o que nós temos discutido? Nós temos discutido interlocução, ALERJ, Poder Executivo. Por exemplo, nós temos fundos do Estado que têm bastante recurso e não são utilizados. Há que se desvincular esses recursos para que a gente aplique verdadeiramente em obras de infraestrutura. Esses dias eu discutia com o presidente Bacelar. Quem paga, por exemplo, o Segurança Presente, que é um instrumento importantíssimo, por exemplo, para a gente ter um turismo de melhor qualidade, para a gente não ter um cenário de insegurança para que o turista venha para cá. Quem paga o fundo é o Tesouro Estadual, quando o fundo da Polícia Militar tem recurso para caramba. Então, assim, se a gente diminui o custo do Tesouro, a gente amplia a possibilidade de investimento em obras de infraestrutura, para dar continuidade nas obras da RJ 140, da RJ 106, e a sensibilidade que o poder público estadual tem que ter a partir de agora, com essa queda abrupta de arrecadação, que é uma queda muito grande, é não falar de coisas que não podem ser executadas. Há que ter um realinhamento. Então a gente está fazendo todo esse estudo, obviamente que eu puxo o sardinha para o meu lado. Nessas discussões políticas eu vou falar, olha, tem que ter o término da obra da RJ 140, da obra da RJ 106, assim como eu lutei muito, era uma questão de honra, eu subi num palanque político, falar para a população de São Pedro da Aldeia que vou realizar a obra da Estrada do Alecrim, que iniciou, que se gastou muito dinheiro de drenagem, que é uma coisa que a população não vê, galerias de 2 metros enterradas embaixo da terra, que vai melhorar ali a drenagem da região, e dizer que não vai vir depois o asfalto. Peraí, aí não. Aí a gente tem um compromisso com a nossa palavra. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, eu sou pré-candidato a prefeito de Cabo Frio. Em tese, não dependeria nesse ponto os votos de São Pedro. Fui lá até resolver. Aí eu resolvi na política mesmo o problema da Estrada do Alecrim, que já voltou às obras, e a gente está tirando aquele povo literalmente da lama. A gente tem tanto assunto para conversar, porque são vários caminhos, né? Você tem pretensões políticas com relação à Prefeitura de Cabo Frio, Executivo de Cabo Frio, né? Como deputado estadual que envolve todo o estado do Rio de Janeiro. Eu já estou querendo entrar em assuntos do Serginho por Serginho, né? Serginho Família. Mas, Arnaldo, eu quero ver se você quer fechar algum ponto, que eu estou vendo que você está com a entrevista aberta. Estou com a entrevista aberta aqui, rapaz. Estou com a página inteira do Globo, como o Serginho falou. E o Rodrigo Bacelar coloca aqui, o presidente da LERJ, Serginho, a necessidade de votar, como prioridade para votar, a questão dos fundos estaduais que você citou, e emendas impositivas. É claro que emendas impositivas, se for um projeto para todos os deputados são favoráveis, porque é uma forma de você indicar diretamente esse recurso para sua base eleitoral, e eu acho que não vai ter deputado contrário a isso, se tiver vai ser muito pouco. Mas você, como voltando à função de líder de governo, no momento de déficit que você citou aí agora, qual vai ser a posição do governo em relação a esse projeto? Então, por exemplo, ao final, no último dia do primeiro semestre, na última sessão legislativa, nós conseguimos aprovar, por exemplo, a desvinculação do FECP, do Fundo de Combate à Pobreza, e a gente, como líder de governo, conseguiu a melhor articulação possível com a oposição e aprovamos aquilo ali. Então, a nossa tendência é, ouvindo a voz do governo, chegar sempre na busca de um melhor acordo. Porque você não ouvir a oposição, muitas vezes você toma também decisões erradas. A oposição é importante para pontuar alguns rumos que a gente pode corrigir no caminho com a política. Isso faz parte da política. O do parlamento é exatamente para isso, para que a gente chegue a um equilíbrio nas decisões que têm que ser tomadas. Eu não vou tomar nenhuma decisão como líder de governo sem ouvir o governador Cláudio Castro, mas não tenha dúvida que quando a gente estiver à mesa, eu vou falar aquilo que tem que ser falado para a gente tentar achar o equilíbrio. E quando tomarmos a decisão, é a decisão que eu vou defender com toda a tranquilidade, que comigo na política, os meus aliados não terão nunca surpresas. Nosso posicionamento é sempre muito claro e reto. Mas qual o seu posicionamento pessoal em relação a esse projeto? Você pensa em algum percentual específico? Pode ser de 0,1% a 2%, né? Na verdade, sim, toda casa quer essa aprovação, mas tem que ter uma discussão profunda com o Poder Executivo.
A base vai discutir isso profundamente com o Poder Executivo e a gente vai tentar buscar da forma como a gente conseguiu na primeira prova de fogo que nós tivemos com o líder, vai buscar o melhor consenso possível e vamos alcançar, não tenha dúvida disso. Não dá para eu antecipar qual é o posicionamento sem conversar antes com os atores nesse cenário. E como que é o Serginho dentro de casa? Agora vamos dar uma relaxada aqui, daqui a pouco a gente volta. Como é que é o Serginho? Serginho, doutor Serginho é católico, né, casado, tem 2 filhas. Como é que é o doutor Serginho nas horas vagas? Tem hora vaga, né? Na verdade é difícil ter hora vaga e a minha família acaba que participa de todos os nossos projetos. Não dá como se dizer que tem uma vida paralela. O Serginho político é o mesmo Serginho que é o pai de família. A gente traz consigo todos os nossos valores, aquilo que nos formou e que nos permite ter a nossa tomada de decisões. Então, assim, no pouco tempo que eu tenho para ficar com minha família, eu tento viver com bastante intensidade, né? Eu tenho 2 meninas que eu sou completamente apaixonado, uma adolescente, que é a Maria Antônia, de 13 anos, e tenho a minha miudinha, Maria Alice, de 1 ano e 9 meses, que eu sou, assim, agarrado com elas demais. Quando estou em casa, eu fico com elas o tempo todo, enfim. Nos poucos momentos que eu tenho, que a nossa vida sobrecarrega, limita o nosso tempo com a família, eu tento me dedicar ao máximo a elas. E assim, uma coisa muito, muito bacana, a Aline, que é minha esposa, ela já foi procuradora-geral da Fazenda de Cabo Frio, era uma advogada bem-sucedida, continua estudando muito e ela acaba suprindo, por exemplo, no dia a dia da educação das nossas filhas. Ela abriu mão da vida profissional dela neste momento para se dedicar à educação das nossas filhas, para acompanhar de perto. Isso foi uma decisão conjunta da Aline comigo. Ela que optou por isso. Eu acho que foi uma decisão muito acertada da Aline, que nem por isso não participa da minha vida profissional. Por exemplo, a última campanha nossa, que foi um verdadeiro sucesso, eu atribuo isso a 2 mulheres, a minha cunhada e a minha esposa Aline, que coordenaram a minha campanha. Então ela participa... Mas desde o início ela foi a favor? Vou entrar para a política, vou me candidatar, e aí ela... Desde o início ela apoiou. Quando eu falei no primeiro momento que eu ia entrar, ela, mas por que você quer entrar? Eu falei, porque eu gosto, porque eu acho que existe uma lacuna de espaço nisso. Se a gente não ocupar, vão ocupar as mesmas pessoas de sempre. Só entraria se ela apoiasse, e ela apoiou. A Aline apoiou desde o primeiro momento, mas na primeira campanha, por exemplo, ela não participou tão ativamente como nessa. A de prefeito, ela já participou bastante, inclusive subiu no palanque, fez discurso. Agora, nessa de deputado, ela chegou e pegou a coordenação geral da minha campanha e fez isso com uma maestria, com aquela força da mulher, né? Ainda mais empoderada como a esposa do candidato. As pessoas respeitavam bastante, conseguiu organizar. Tu imagina uma campanha que eu tive voto nos 92 municípios, a logística que era para isso, de conseguir atender todos os nossos apoiadores, enfim, de conseguir fazer distribuição de material, de conseguir organizar os eventos. Cada evento é uma organização peculiar, cada comício, cada caminhada. E quem fez isso tudo foi minha mulher, obviamente com todo um grupo por trás, mas ela coordenou isso de cima junto com Laurinha, minha cunhada. Agora as meninas, né, no caso o adolescente, a Maria Antônia, tem 13, né, que você falou? 13 anos. Como que é na escola você ter o pai político? Porque criança sabe como é que é, né? Brinca mesmo, fala um com o outro. Às vezes ela chega a casa e fala, poxa, papai, falaram isso e isso. Ou então, poxa, papai, falaram isso, olha que legal. Assim, como é que é essa relação? Na verdade... ela nunca teve nenhum aspecto negativo da política na escola, ao contrário. Ela tenta, inclusive, ajudar. Por exemplo, ela é atleta de voleibol, hoje federada, participa do Campeonato Estadual de Voleibol de Praia, enfim, aí tem colegas que, por exemplo, não têm condições. A adolescente não tem assim, o entendimento de que o político não pode tudo. Então, a minha filha o tempo todo fala assim, pai, preciso que você ajude fulana que não tem condição de participar. E eu acabo ajudando no pessoal, são coisas simples que, por exemplo, se existisse uma política pública estadual ou municipal
para atender determinado tipo de atleta que tem um potencial enorme, não precisaria, por exemplo, de uma questão pessoal. Então, assim, a Maria Antônia, o adolescente de 13 anos, ele ainda não tem o entendimento, apesar dela ser muito inteligente, de como funciona a política. Tá aprendendo agora. Ela é uma pessoa muito simples, a gente cria da melhor maneira possível. E você anda comigo do meu lado. incentiva que suas filhas gostem da política, que Eu de repente não. se tornem, façam uma carreira política no futuro? Não, filho, não mexe com isso, não. Não faço isso não. Na verdade, assim, eu e a Aline criamos nossas filhas para o mundo dentro daquilo que a gente entende que é o melhor para elas. Então, elas são criadas dentro das nossas perspectivas de vida, dentro das nossas formações, dentro dos nossos valores, de uma maneira muito simples. Minha filha, por exemplo, é apaixonada por cavalo. Por quê? Porque o pai é apaixonado por cavalo. Minha filha gosta do esporte, porque a gente sempre incentivou muito o esporte. Minha filha tem uma obrigação primária, que é o estudo, que a gente exige muito dela um bom trabalhar, né, na vida escolar dela. Então, é isso. Agora, o que ela vai ser lá na frente, é ela quem vai decidir. Obviamente que a gente vai tentando dar caminhos, né? Mas, ao final de tudo, a decisão é dela. Mas por falar em esporte, teve exigência para ser tricolor também, porque aí é sacanagem. Não. As pessoas, os filhos acabam pegando as coisas dos pais, né? Por exemplo, a Aline, ela foi criada por quem conhece Arley, meu sogro, que é diácono, vascaíno doente, e foi criada pela mãe Marilza, que é uma pessoa que sempre pontuou nos movimentos da igreja. Por exemplo, a mulher, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, e marido e mulher não podem estar em conflito, não sei o quê, papapá. A Aline virou tricolor. Eu nunca pedi para ela virar. Virou tricolor porque ela entendia que isso aí poderia gerar um conflito com os filhos. Uhum. E no fundo, eu sei que ela torce pro Vasco. Ai, meu Deus. Mas externamente ela fala que é tricolor para me agradar, não sei porquê, mas enfim, a Aline é muito bacana a nossa relação. Eu comecei a namorar a Aline na faculdade. Eu tinha 22 anos quando a gente começou a namorar. E a gente começou a namorar, eu já falei, a gente vai namorar, vai noivar, quando eu me formar a gente já vai casar. E a gente fez tudo certinho. Tô com a Aline desde os 22 anos, vou fazer 42, 20 anos já com a Aline. Temos as duas filhas que são lindíssimas. E a gente tem uma construção de vida junto. Não tem um projeto da Aline, um projeto meu, que a gente não debateu e construiu em conjunto. Vamos encerrando? Vamos. Nós vamos falar sobre o atentado que não foi atentado. Não. Tá? Mas é importante a gente colocar aqui, primeiro que graças a Deus não teve nada mais grave, né? Mas acontecendo com uma pessoa pública muito conhecida, talvez isso ajude a minimizar, a que tenha alguma ação efetiva para minimizar o que acontece ali, que a população tem medo de passar naquela região indo para o Rio, né? Na 101, na altura ali de São Gonçalo. Como que aconteceu, o que aconteceu e o que de fato isso trouxe para resolver, ou pelo menos tentar resolver, mitigar aquela situação ali. Olha só, a solução da segurança pública, primeiro que a política no Rio de Janeiro ela é muito pautada em cima do tema segurança pública. E a solução desse tema não é uma coisa fácil de acontecer. Existem muitos fatores que influenciam na segurança do estado do Rio de Janeiro. Ali naquele trecho de Itaboraí e São Gonçalo, verdadeiramente tem inúmeras ocorrências de tentativa de assalto e sequestros relâmpagos que pessoas chegam para assaltar, fortemente armadas, levam para dentro de comunidades, subtraem os recursos das pessoas através de Pix, enfim, levam o carro das pessoas. E o meu motorista estava voltando do Rio de Janeiro no meu carro, ele foi me pegar lá no aeroporto, eu voltei de carona com minha família, com outro amigo que estava em viagem também com a gente, ele voltou com as minhas malas. E aí ele teve essa tentativa de assalto, como já aconteceu com o deputado Pedro Ricardo, como aconteceu com o prefeito Alexandre Martins, e ele tentou fugir, esses assaltantes deram um tiro no carro, o carro é blindado, não aconteceu absolutamente nada com ele, graças a Deus.
E, assim, se há um fato importante de ter acontecido comigo, é de que houve uma certa atenção para essa recorrência de casos que tem acontecido ali por parte do nosso comandante da Polícia Militar. Mas não é fácil resolver esse problema. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que praticam esses crimes, elas entram para a comunidade que a polícia hoje, para ter acesso só por intermédio de uma operação, tá? E hoje, para você fazer uma operação no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar tem que comunicar anteriormente a vários órgãos e pedir autorização para fazer uma operação por força de uma decisão do ministro Fachin que impede que a Polícia Militar faça seu trabalho dentro de comunidade de combate ao crime organizado, tá? De combate ao tráfico de drogas. Então, assim, não é fácil resolver porque, por exemplo, essa quadrilha está protegida lá dentro. Aí dentro da comunidade do Salgueiro tem barreira para tudo que é lado e a Polícia Militar hoje não pode entrar. Para entrar tem que comunicar a vários órgãos. E quando comunica, acaba tendo vazamento de informação e não tem efetividade na operação que faz. Então, assim, é algo muito complexo. Eu não sou especialista da área, a gente ouve muito palpiteiro falando sobre isso. Mas ali, por exemplo, a gente tem uma via, uma BR, que ela é cercada por comunidade. A pessoa roubou ali, entrou para a comunidade, vê a facilidade do fato, por isso que estava acontecendo com bastante incidência. O comandante-geral falou para mim que tem um planejamento para aquele ponto específico ali, para dar solução àquilo. Já deu uma pronta resposta, pessoas já foram presas, não por conta de mim, por conta da recorrência que tinha. Existe uma subnotificação disso, a maioria das pessoas não fazem o registro de ocorrência desses fatos, e por isso há uma subnotificação. Por exemplo, eu conversei com o Coronel Henrique, ele falou: Sérgio, em dezembro nós prendemos a quadrilha que estava praticando esses sequestros relâmpagos ali, e a justiça já soltou eles. Foi em dezembro, mas a justiça já soltou eles. A gente está de olho, vai trabalhar, enfim, aumentar a ronda, mas tu imagina, não dá para você ter um policiamento ostensivo de 100 em 100 metros numa rodovia. Tu bota o patrulhamento ali. Esses caras são muito inteligentes. Eles veem aonde a polícia está. Até ela fazer o retorno é o momento que eles estão ali na pista para fazer ocorrência. Então, assim, com um pouquinho mais de inteligência, juntamente, ação conjunta com a PRF, que é importantíssima, que é uma polícia muito qualificada, que tem equipamentos de inteligência fortíssimos. Por exemplo, no ano passado, no ano de 2022, o Brasil bateu todos os recordes de apreensão de drogas da história do Brasil, e o maior responsável por isso foi a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, coisa que nunca aconteceu. Agora a gente começa a observar, por exemplo, que querem retirar a Polícia Rodoviária Federal dessa perspectiva de combate ao crime organizado. Obviamente que quem está à frente da gestão do governo federal foi eleito e vai dirimir a política pública que entende. Agora, eu quando observava o trabalho que vinha sendo feito pela PRF, eu acho que a gente tem que empoderar cada vez mais esses bons policiais, mas enfim, são coisas de políticas públicas e... Resumindo, de passar ali, seja de manhã, de tarde, de noite. Mas vamos fechando? Vambora. Porque senão a gente conversa aqui até amanhã, né? É verdade. Arnaldo, obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Ana. Tomás, obrigada também pela participação. Eu que agradeço, valeu. Doutor Serginho, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que é muito corrida. São muitos assuntos, quem sabe numa próxima oportunidade a gente também debate outros temas. Eu vou estar presente, Ana, sempre que convidado. Obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista de alto nível. Já sabia que seria dessa maneira. Vou falar uma coisa aqui que pode gerar até ciúme. É uma das maiores comunicadoras que nós temos no nosso país, enfim, certamente na nossa região. Uma pessoa que é baluarte, parabéns pelo seu trabalho, tá? Arnaldo, obrigado aí pela inteligência das perguntas. Tomás, que já é um conhecido de longa data, obrigado aí pela forma da condução. Espero que eu tenha respondido tudo da maneira mais clara possível. A gente não é de fugir de pergunta. Queria terminar aqui a entrevista me dirigindo à população, a todos que têm oportunidade de nos assistir. Agradecer a paciência de cada um de vocês que acompanhou esse programa, desejar que todos tenham
uma excelente semana, que o Papai do Céu possa proteger a cada um de vocês. E sigo à disposição de todos para dúvidas, críticas e sugestões nas nossas páginas do Instagram e Facebook, @DrSerginhoOficial, @DrSerginhoOficial. Ali é um veículo de comunicação para você, cidadão, para críticas, sugestões, enfim, para estar discutindo com a gente está à disposição. Doutor Serginho, boa sorte nos seus projetos futuros. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Um abraço. pessoal. O Verdades com a Ana fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. E quem será que vai enfrentar algumas verdades aqui no programa? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e quero te ver acompanhando o meu trabalho. Tchau, tchau.